né? Aí eu estava me recordando que a minha batalha foi desde o ventre, né? Poucos, acho que ninguém aqui da igreja sabe do meu testemunho. Um dia eu vou ter oportunidade, se Deus assim permitir, de contar, né? Mas apesar de, como o pastor me elogiou outro dia, bem nova, né? Quase uma adolescente. Eu falei, pastor, eu tenho 35 anos, pastor. Quem sabe que é mil? Né? Mas eu fui portadora de leucemia grávida, abri clóris também tenho clóris aberto com o pastor. Meu testemunho realmente assim, muito que Deus fez na minha vida desde o meu processo de nascimento. Eu não entendi o porquê, né? Mas lá na frente o Senhor tinha algo preparado. Como diz o Robson, meu prazo de validade já tinha vencido, mas o produto não estragou. Mas, olha bem, eu gostaria de um versículo apenas ou dois, irmãos, compartilhar na simplicidade com os irmãos, uma palavra que eu compartilhei na nossa devocional lá no Albert Schweitz, quarta-feira, que é a palavra que o Senhor colocou durante a semana toda no meu coração, que fica no livro de João, capítulo 6, verso 6 também, né? Verso 5, né? Se os irmãos puderem abrir aí. João 6, versículo 6. Versículo 5, perdão. Amém? Amém. Diz assim: então Jesus, erguendo os olhos e vendo grande multidão que vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? 6. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Vamos repetir assim? Fazia isso para o experimentar. Fazia isso para o experimentar. Querido, nós bem sabemos do texto, né? Que aqui Jesus estava diante de uma grande multidão. E eu costumo dizer que nem sempre a multidão, ela ela está ali para o plano e para o propósito de Deus. Porque Jesus, na sua caminhada, ele tinha muitas pessoas que o acompanhavam por causa dos seus interesses. Claro, como eu falei lá na capelania, se nós dissermos aqui que não nos rendemos a Cristo porque não temos interesse nele, estaríamos sendo hipócritas. Porque nós temos interesse em Jesus, porque sabemos que lá na cruz ele fez algo pela nossa vida, que lá ele cumpriu, que ali ele foi obediente até a morte de cruz, para que nós tivéssemos acesso, uma reconciliação novamente com Deus. Então, querendo ou não, isso também é um interesse, não é verdade? E aí, no meio da multidão, sempre tinham aqueles que estavam famintos, não só espiritualmente falando, mas famintos fisicamente falando, né? E tinham os seus interesses, porque Jesus, na sua caminhada, ele sempre teve a manifestação do seu poder. E aqui não foi diferente. Só que eu quero chamar a atenção somente nesse versículo, que Jesus se aproxima de um dos seus, a Felipe, e diz assim para Felipe: Felipe, aonde nós erguemos os olhos, eu estou vendo aqui muita gente, uma cabeçada. E aonde, desculpa a expressão, tá, irmãos, que eu trago muito para os dias atuais, que a gente fala com os jovens, pois a gente sempre fala assim, né? Meu espírito sempre vai ser jovem. Aí, tô vendo, caraca, muita gente aqui, Felipe. Aonde nós vamos arrumar pão para dar para tanta gente? E aí eu quero dizer para os irmãos que neste momento, Jesus chegou para um dos seus e perguntou a solução de um problema. Irmãos, imaginem se você está do lado de Jesus hoje e Jesus tem um problema ali para resolver, e aí você está junto ali e Jesus pede para você a resposta deste problema. O discípulo ali, estava ali, Felipe, e aí, diz tu aí, Felipe, diz aí, tem uma cabeçada aqui querendo comer, onde eles vão arrumar pão?
irmão, se Jesus questionasse a respeito de um problema, assim como a gente passa todos os dias da nossa vida, o que você, o próprio Cristo, pedindo a você a resposta e a solução de um problema? O que talvez nós responderíamos? O problema é que nós, na nossa caminhada, como humanamente falando, temos o quê? Uma concepção de muitas coisas da nossa vida apenas com uma visão humana. Apenas com uma visão lógica e óbvia das coisas. Se eu estou diante de uma multidão e Jesus pede para mim para arrumar pão para aquela multidão, talvez eu, como irmão na capelania, fosse para mim: irmã Michele, poxa, nessa hora eu ia fazer igual Ezequiel. Como? Ah, Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes, tu é o cara. Entendeu? Mas a Bíblia é clara em dizer, não tem mais palavras finas para falar isso, que disse assim no versículo: Jesus questiona coisas na nossa vida. A gente fica diante de problemas na nossa vida, que é um processo de Deus para nos experimentar. Processo chamado experiência. Ali Filipe respondeu para o Senhor no 7. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Filipe teve uma resposta humana, óbvia e lógica da situação em que eles estavam passando. Mas havia um plano de Deus, um propósito para poder questionar Filipe nisso, que era para eu experimentar. Porque, queridos, a Bíblia é bem clara que existe um texto que fala que eles não compreendiam ainda, o pastor pode me falar que eu vou me esquecer hoje, que eles ainda não tinham compreendido o milagre da multiplicação dos pães. Então, o que acontece? Quando nós estamos fora da direção de Deus, quando falta um ingrediente chamado fé em nós, porque sem ela é impossível agradar, quando falta esse ingrediente, a nossa visão de uma vida com Cristo, ela é humana. Porque eu poderia chegar ali para Jesus, imagine Jesus, São Tusa, você está passando isso, São Tusa. O que tu vai fazer, São Tusa? Não seria o inverso? A São Tusa fala: Jesus, o que eu vou fazer? Não é? A gente não pede isso para o Senhor, que a gente tem que fazer de fato, mas aí Jesus nos confronta. Existem situações na nossa vida que o próprio Cristo nos coloca em confrontamento com nós mesmos, né? Porque Jesus, uma vez para os seus discípulos, ele falou assim: uns dizem que eu sou Elias, uns dizem que eu sou isso, que eu sou aquilo. Mas e vocês que andam comigo aí? Quem vocês dizem que eu sou? Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus na nossa experiência e vida com Ele? Quem é Cristo de fato com a experiência da nossa vida com Ele? Não apenas de conhecer a palavra, porque a Bíblia é clara em dizer que nós temos que ter uma vida com Cristo. Ela não diz que você tem que ler uma vida com Cristo. Você estuda a palavra, mas ela é o quê? Tem que ser uma prática, como todos nós sabemos. Mas de quê? De você ter uma vida. E vida com Deus é vida de você e Ele, é vida de prática, é vida de você aprender. E aqui neste momento, Filipe não tinha. Ele foi questionado, porque eu tenho certeza que lá na frente, né, ele vendo tudo isso, porque aqui o texto todo vai falar que Jesus tinha lá um menininho com 5 pães e 2 peixinhos, né? E daquilo ali, o que aconteceu? Multiplicou. Né? E diz o quê? Que ainda sobraram. Diz aqui o 13: assim pois fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Querido, experiência com Jesus, Ele faz sobrar. Amém. Experiência com Cristo, Ele faz multiplicar. Amém. Experiência com Cristo faz você viver algo que você talvez nunca
sua vida. Porque assim o Senhor, Ele tem, querido, estava aqui, ó, Ele bem sabia o que estava para fazer. Deus sabe o que vai fazer com a sua vida. Ele tem tudo preparado, amém? Ele tem tudo preparado. O problema é que você não sabe. E que você tem que aprender a andar com Ele e viver o que Ele quer. Porque aqui Ele fez um momento de indagação com Felipe, um momento, talvez ali Cristo estava fazendo isso com ele, porque Felipe, será que você crê mesmo que eu posso multiplicar? Será, Felipe, que você crê mesmo que eu posso fazer com que realmente tenha pão para alimentar todo mundo? Porque a Bíblia é clara em dizer que ele já sabia o que ia fazer. Não havia necessidade de Jesus questionar Felipe. Mas por que ele fez isso? Amados, quantos são o questionamento que Jesus tem feito a nós? Quantos momentos da nossa vida nós nos questionamos, mas quantas das vezes é Jesus nos questionando? Sabe, a gente às vezes passa, eu sou uma pessoa, pastor, sou prego, me ensina a me ajeitar. Como o senhor falou, não sou pregadeira, sou faladeira. Sou faladeira. E apesar como eu brinquei da pouquidade, a minha experiência com Jesus é muito profunda, porque eu sofri um processo de enfermidade muito grave. Eu tomei remédio experimental vindo da Alemanha, eu tomei remédio vindo da França, e Jesus não deixou nada me curar, nada. Aí um dia Robson, que não pode nem ver um frasco de soro, porque já desmaia, mostrou o vidro, o frasco de soro, uma pessoa tá assim, ai Deus, passa mal, né? Tem pavor de hospital, não pode ver nada, já fica tremendo. Pastor lá na Irmandora estava comentando da cirurgia. Ele quase desmaiou enquanto o pastor falava da cirurgia. Não, porque abriu, porque fizemos o que ele disse que estava sem mistério, estava quase se desconhecendo. Só dele falando, eu estava imaginando, eu estava quase se desmaiando. Gente, por ironia, Robson foi me conhecer, foi lá por mim no hospital, né? Como que Deus faz as coisas. Isso que eu falo é muito complexo. Daquilo que você não imagina onde Deus vai te colocar, é onde Ele vai te colocar, querido. Entendeu? Porque tudo vem dEle. É Ele que faz, é Ele que abençoa. Então ali com 17 anos, eu tive uma parada cardiorrespiratória, onde toda a minha família achou que a Michelle não ia voltar mais. Né? Ia meus avós pro CTI, meus avós moram em São Paulo, minha turma toda. E ali eu confesso aos irmãos que esse negócio de meio que morrer igual passarinho, meu problema de saúde que eu tinha é meio que assim. Minha mãe me deu esse tormento, né? Tipo, ela pode dormir ou formar, né? Porque pode parar, né? Tudo parar. E ali com 17 anos eu tive essa experiência e não foi a hora. Como o Robson sempre fala, nem o céu nem o inferno queria. Eu estava sobrando. Né? Ele fala muito isso, não queria. Aí queria o céu, aí não pode. Nem quer, tá brincando. Mas é brincadeira, irmão. Mas essa experiência foi como eu falei. Hoje, irmãos, tudo que eu vivo, tudo que Deus me deu, a Manuela é um milagre do meu milagre. Eu jamais poderia engravidar. Eu engravidaria, mas eu jamais sustentaria uma criança no meu ventre. Porque o meu problema era fraqueza muscular generalizada. Então, irmãos, eu não andava, não levantava de uma cadeira, muitos sintomas. Meu estômago parou, meu coração também, várias vezes eu ficava atrás de casa, por isso que eu tive parada respiratória, eu não respirava direito, eu não engolia direito, nada disso. Né? Operei, fiquei pior para a cirurgia, porque para a medicina não tem cura. É uma doença autoimune, né, crônica, aonde eu sou também aposentada não, pensionista, até no meu pai também vai, para os irmãos terem noção. Eu fico vendo as pessoas assim no NPS, às vezes o cara tá cego e libera para dirigir, né? O cara cego. Uma perícia, eu acho que eu falei, gente, eu estava tão ruim, que quando me encaminharam para o neuro do INSS, o neuro deu vitalício. Eu fiz uma, irmãos, eu só fiz uma perícia na minha vida. Para vocês terem noção como era o meu caso. Né? Uma prévia. Mas assim, nesse longo da minha vida, várias vezes o Senhor me colocou em situações para me experimentar.
Deus quer ver qual vai ser a tua reação mediante a ação dele. A tua reação mediante a ação do Senhor na tua vida. Muitas das vezes o processo de dificuldade que nós passamos, a nossa reação não é aquilo que Deus planejou para nós. Porque se a gente não estiver ligado e não tiver uma visão espiritual, levar as coisas apenas para o lado racional, a resposta vai ser humana e racional. Ela não vai ser. Aqui ele viu, Senhor, nem 200 pães talvez daria. Ele viu a situação da forma humanizada, claro, da forma óbvia, como ele tinha que enxergar. Mas não é assim que Jesus quer que a gente enxergue. Não é assim que Jesus quer que a gente caminhe. Jesus quer que a gente tenha chegado na terra, mas pensar nas coisas que são do alto, de cima, porque aí a sua mente, seu pensamento, seu propósito, ele é elevado para as coisas espirituais, para as coisas concernentes ao reino, ao céu, e não humana. Humanamente falando, a Michelle não era para estar viva. Quando eu fui grávida no meu médico, ele regalou, eu sei quase que eu acho que teve infarto. O médico deu de mim desde 9 anos. Me conheci o último fio do cabelo. Desde 9 anos ele cuidava de mim. Ele falou assim, não, mas tem que irmão, eu bati perna para tudo quanto é lado, já foi até 9 meses, amarrou aqui, barriga durona, e tal, foi 39, quase 39 semanas. E o médico falava, ó, mas o que aconteceu comigo? Na minha primeira gestação eu tive um aborto espontâneo. Aí qual é o dado inflamado maligno? Aí você não pode. Se você não tiver uma fé firmada, uma fé com coluna, com raiz, o problema chega e você toma para si a primeira impressão que ele te passa. Você acaba tendo uma visão humanista de tudo. Mas aquele que tem fé, ele fala, não aconteceu isso, mas Deus já tem tudo preparado para mim. Amém. Amém. Entendeu, Glória a querido? Deus. E aí, o inimigo veio para quê? Para tentar. Eu falei, negativo. Negativo. 50 dias depois, mandei, Deus já estava grávida da Manu. Entendeu? Vai, capeta, vai para onde que é o teu lugar. Entendeu? Porque aqui não tem mais lugar, não. E fui muito bem, tive uma gestação muito boa, né? Aí o Robson briga muito comigo, às vezes eu falo assim, pô Robson, eu falei que eu vou fazer porque eu tenho cabelo branco desde 21 anos. Isso não é sinônimo de velhice, porque desde os 21, né? Então você às vezes cabelo escurinho aparece mais o branco, a gente mais sabe disso, né? Aí eu falei assim, não, então vou ficar loura, porque aí os brancos vai disfarçar com os brancos que eu tenho. Aí Robson fala, mulher, pelo amor de Deus, você quer fazer balaiagem? Já dá pra botar no Morumbu, cara, você tá na vontade, no Morumbu não. Jardim da Saudade. Eu não quero Morumbu. Jardim da Saudade é mais bonitinha, fico brincando com ele, né? Tem mais uma parada, vai saber dessa mulher, eles estão muito me zoando com isso, né? Mas irmãos, de fato, o que eu quero dizer, que eu vou finalizar com uma pequena palavra, é que nós pensamos que as coisas na nossa vida, ela tem uma resposta, né? Michele ia morrer aos 9, aí depois mudou. Não, Michele vai morrer aos 13. Não, aí depois mudou. Michele vai morrer aos 17. Não, ela tem que parar na 4 anos. Vamos morrer. E Michele, queridos, a nossa história está na mão de Deus. Amém. Glória a Deus. E as páginas estão escritas pela mão do Senhor. Eu achava que as minhas páginas seriam pequenas, que o livro da minha vida seria fininho, seria pequenininho, né? Mas hoje eu estou vendo que Deus tinha muitas páginas da minha história escrita ainda. Eu jamais imaginava casar. Eu fui uma adolescente que eu não imaginava casar. Eu não imaginava ter filho. Eu não tinha isso, né? Eu não conhecia Cristo, né? Eu não tenho o privilégio de ser de bênção. Minha mãe é espírita, meu pai é espírita, né? Quando eu me converti, eu doente, eu fui expulsa de casa por causa do evangelho. Minha mãe me botou na rua, minha mãe pegou a cartinha do meu pano. E aí, diante desse problema, a minha mãe falou assim, minha mãe não, né? Porque não era ela, né?
Fique bem claro, a nossa luta não é contra o sangue. Na hora não era ela. E os irmãos falando, glória a Deus, eu vi minha mãe na igreja. Minha mãe jamais pisaria numa igreja. Né? E ali, naquele confronto com o inferno, né? Cheia do Espírito Santo de Deus. Quero ver Jesus dar comida na sua boca, quero ver. Foi isso as palavras que eu saí de casa. Eu falei, ele só não vai dar, como ele pode me levar embora, ou ele pode fazer o que quiser, deixa eu ver. Me dá a carteirinha do plano de saúde. Opa, querido. Naquele momento eu percebi que a minha vida não estava no que o dinheiro podia dar, no que um plano de saúde podia dar. Eu tinha pavor de bater no estômago, né, irmão? Sem preconceito, mas você, quando tem uma doença mais complicada, você não tem tratamentos que às vezes a doença é mais sofisticado, que era o que, quando eu tinha um problema, necessitava. Mas naquele momento ali, eu deixei o ídolo do plano de saúde para trás, porque ele era um ídolo na minha vida. Eu deixei tudo. Irmãos, foram 2 anos que eu não só comi bem, como Deus me deu um trabalho, como eu comi fora todos os dias e não peguei um resfriado. Amém. Glória a Deus. Porque o Senhor me sustenta. Se eu recuasse naquele momento, talvez eu não estaria vindo aqui para falar com os irmãos. Porque eu passei o meu teste com Jesus. Eu passei. Eu perdi meus pais por um momento, eu estava doente. Eu estava humanamente falando desprotegida. Eu não tinha nada. Né? Mas naquele momento eu falei, Senhor, tudo que eu tive não foi tudo. Agora eu tive a oportunidade de encontrar o tudo. Então não vou desse tudo, porque tudo é Jesus. E esse tudo agora que chegou para mim, eu não vou abandonar. Então, irmãos, que ainda que o Senhor te coloque em situação para te experimentar, tenha uma visão como a visão de Deus. Né? Tenha uma fé como a fé de Deus. Né? Tenha um pensamento como o pensamento de Deus. Porque ali podia saltar um ricão, lascar o dinheiro e dar. Mas não, 5 pães, 2 peixes. E o Senhor fez multiplicar. Amém, irmãos? Eu não vou falar, porque senão eu fico falando muito, a gente vai ficar almoçar na igreja. Amém. Tá, pastor?